Durante todo esse mês, conhecido como Novembro Azul, a gente está falando sobre a saúde do homem, estamos falando sobre câncer de próstata. Hoje, o tema da conversa é a questão psicológica. Como dar essa notícia para esse homem, né? Como falar sobre este assunto? Eu recebo aqui dois psicólogos, a Carla, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa Ver Mais. Obrigada e pelo também o Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Ver Mais. Obrigado, Fábio. Tudo bem? Eu vou começar perguntando para o Rafael. O Rafael trabalha diretamente com as pessoas que já foram diagnosticadas com essa doença. Como que é a sua experiência todos os dias com as pessoas que já têm o câncer? Então, Flávia, primeiramente, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, com a Carla também, né, minha colega. Trabalhamos aí na área de psicologia e com pacientes um pouquinho diferenciado, um hospitalar, outro uma área de clínica, né, eu sou da neoplasia litoral. Nós temos uma visão de poder trabalhar com o paciente dentro da questão da saúde mental, visando que ele tenha um olhar mais amplo, porque quando você fala em Novembro Azul, eu até, você que está em casa, eu quero ressaltar, esses dias eu falei sobre o Outubro Rosa, e no Novembro Azul eu falo sobre a mesma coisa, um Novembro Vermelho, porque é um vermelho de alerta, na verdade, né? O Novembro Azul com uma tarja vermelha, porque se você não cuidar da saúde, muitas vezes você vai deixar de estar com seus filhos, com seus sonhos, com seus projetos a longo prazo, e quebrar esse tabu é muito importante. Começa aí a saúde mental, você entender que precisa se prevenir e depois, lógico, se porventura surgir um problema, ter um suporte especializado no ambiente onde você tenha psicólogo, enfermeiras, como medicina oncológica também, não apenas um médico em oncologia, mas toda uma equipe especializada que pode, então, desde a parte nutricional, psicológica, pode né, ajudar. Carla? E também de psico-oncologia, que é focada no processo de entendimento do paciente. Carla, você trabalha no consultório, também em hospitais. Como dar a notícia para o paciente? A notícia do paciente que recebe o diagnóstico de câncer sempre é muito impactante. O câncer é uma doença muito estigmatizada ainda, né? Quando se fala em câncer, a gente pensa sempre em sentença de morte, infelizmente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se fala sobre esse assunto. O paciente tem direito de saber, ele tem que saber em que estágio de doença, como é que vai ser o tratamento, a família tem que estar ciente também. O que acontece muitas vezes, e a gente ouve relatos assim, é que às vezes o paciente recebe o diagnóstico e não comunica à família. Guarda para si. Existe muita fantasia também com relação à doença, ao câncer, né? A gente tem que ter uma preocupação com o setting, né? Com o ambiente, que seja acolhedor, a gente se colocar no lugar do outro, ter empatia com o paciente, tentar se imaginar recebendo esse diagnóstico, né? As pessoas têm, muitas vezes, num primeiro momento, entra numa fase que a gente chama de negação, né? Negar a doença, isso não pode estar isso não pode estar acontecendo comigo, por que comigo, né? A segunda, são 5 fases, na verdade, que a gente trabalha sempre, que a gente chama de elaboração de luto, né? Que são as fases, luto por quê? Luto porque eu estou perdendo a minha saúde, né? E essas fases todas, nem todos os pacientes passam por todas as fases, mas o ideal é que passe por todas as fases, que consigam chegar no período de aceitação para aderir ao tratamento efetivamente, para poder ir em busca da cura. E nesse momento é bem importante também o papel da família, principalmente da companheira. Você que está ali todos os dias trabalhando com quem já tem o diagnóstico, na hora de fazer o tratamento, geralmente as pessoas vão sozinhas ou tem os acompanhantes? Como que funciona? Então, eu geralmente, no serviço que eu trabalho, clínica de neoplasia, a gente tem uma visão multidisciplinar. Eu estava falando com a Carla sobre isso, a questão da transdisciplinaridade, que hoje amplia de um serviço junto com o outro, a gente está integrado e a família está junto. Eu falo para meus pacientes, vocês são parte integrante da equipe, porque não é só o paciente que sofre. Muitas vezes o familiar sofre mais do que o próprio paciente, que às vezes está tranquilo com a informação que ele recebeu. Eu tive a experiência já no nosso serviço de atender mais de 800 famílias na área de oncologia, na área de psico-oncologia especificamente, e eu vejo que cada caso é diferente. Eu pesquisei a respeito disso, foi o tema que me levou a entender um pouco dessa dinâmica. E é natural, cientificamente comprovado nessa pesquisa, que a família e o paciente, diante de um diagnóstico, eles tenham uma
condição de apreensão, se você fica triste, se você fica ansioso, se você que recebeu o diagnóstico está com receio e medos específicos, como medo de morrer, medo de não ter cura, medo de não ter acesso ao tratamento, isso são medos e circunstâncias emocionais pertinentes que eu chamo de sintomas típicos da fase. Então, nós precisamos fazer uma leitura ampla e global dessa família para entender como é que está o filho, será que ele vem com a esposa, será que ele é casado, será que não é, será que ele tem família, será que ele mora perto da clínica, será que ele mora no outro lado do estado, né? Porque nós mesmos atendemos pessoas de outros lugares. E não é, hoje Itajaí, Balneário cresceram, a gente não recebe só gente aqui de Itajaí, né? Sim. Então, a gente tem que entender que o olhar precisa ser amplo, às vezes a pessoa vem sozinha, às vezes ela vem com um micro-ônibus cheio de gente. Então, a gente precisa acolher todos. Um acaba dando apoio para o outro também, né? Carla, essa questão também do tratamento, o doutor falou aqui na semana passada que alguns tipos de tratamento pode levar o homem à impotência. E é uma questão delicada na hora de conversar também com esse paciente. Sim. Isso acontece também no consultório, trabalhar esse lado? Na verdade, sim. O que nós precisamos é proporcionar esse ambiente de escuta, né? Porque o médico vai fazer a parte dele. E o paciente tem que se sentir apoiado, principalmente pela esposa, né? Pela namorada, nesse sentido, né? Existem várias formas de se tratar a questão, né? O mais importante naquele momento que tem que passar na cabeça do paciente é a saúde dele. Exatamente. Essa é a prioridade, até porque isso pode ser temporário, né? E aí depois voltar às atividades normais. Então, o apoio da companheira é fundamental, né? Muito obrigada, quero agradecer a participação de vocês hoje aqui no programa Ver Mais. É muito esclarecedor durante todo esse mês. Eu acho que a gente não deve falar só no mês de novembro, né? A gente que é mãe, que é esposa, que é amiga, tem que lembrar o homem que tem que cuidar da saúde, porque já vem desde pequenininha, parece que a mulher já cuida mais da saúde e o homem vai deixando essa questão da saúde de lado e procura mesmo o profissional quando fica doente. E tem que mudar isso culturalmente. Com certeza. Obrigada, Carla. Muito obrigada. Obrigada pela participação.